mistérios e easter eggs. Assim podemos resumir o arco da Redoma no parque. Você se lembra como a Redoma surgiu? A 7ª temporada de Apenas um Show trouxe episódios e arcos interessantes, como foi o caso da formatura de Rigby, que representou seu amadurecimento antes da temporada final. Eu já fiz um vídeo sobre o amadurecimento de Rigby, vou deixar o link no card para você assistir mais tarde. Contudo, um arco que chamou bastante atenção e dividiu opiniões foi o arco da Redoma, envolto de mistérios. Muitos, incluindo eu, pensavam se tratar apenas de uma aleatoriedade normal do desenho, mas que na verdade foi a grande preparação para a temporada final no espaço. Obviamente, na época, nós não imaginávamos isso, e só ficávamos com várias dúvidas na cabeça a respeito do Dr. Langer, seus cientistas e seus vários testes intrigantes. Vamos relembrar hoje este arco, que nos deixou com várias questões abertas para a última temporada, e que nos mostrou diversos easter eggs, para já nos prepararmos para o que estava por vir. Mas antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante para que eu continue produzindo conteúdos para você. Aqui sempre trago novos vídeos sobre filmes, séries, desenhos, animes, teorias e curiosidades. Durante a 7ª temporada de Apenas um Show, no 5º episódio temos o especial da experiência da Redoma. Nela, Benson diz que o parque ficará fechado por 30 dias, pois uma redoma isolaria o ecossistema do parque e cientistas analisariam as mudanças. O pessoal do parque reclama, pois ficariam sem lar durante esse tempo e perguntam se poderiam ficar na casa de Benson. O chefe, porém, diz que sua casa é pequena, mas no meio de sua fala ele é surpreendido com a estrutura gigantesca da redoma se instalando no parque, deixando todos que estavam lá dentro isolados, sem poder sair. Benson tenta argumentar com Mallory, que observa tudo de um tanque fora da redoma. Por telefone diz que Benson confundiu a data. A máquina de chiclete se irrita e decide provar a todos que foi um mal-entendido, e que ele tinha seu e-mail para comprovar isso. Porém, quando ele iria mostrar o seu e-mail, a luz do parque é cortada. Benson vai mostrar a cópia do e-mail que ele imprimiu, e nesse momento ele percebe que, segundo o e-mail impresso, ele tinha feito a confusão mesmo. Pouco tempo depois, caem caixas com suprimentos, e todos vão verificar, com exceção de Benson, que fica questionando como ele cometeu esse erro bobo. Ele nota que a marca d'água utilizada era diferente da que ele utilizava normalmente, e o papel tinha uma gramatura diferente também. Ele vai contar isso para os demais, desconfiando da integridade desse e-mail. Porém, os outros dizem que não se importam mais e que agora eles deveriam se unir para dividir as tarefas, racionar os recursos e aguentar durante os 30 dias de redoma, e que precisariam de um líder para isso. Benson, contudo, não se importa com essa afirmação. Ele não se dá por satisfeito e começa a investigar a área, onde encontra uma redoma dentro da redoma, que estava camuflada com árvores. Ele começa a investigar essa área, e quando parecia que iria ter revelações, acaba sendo descoberto, acordando no meio do nada. Ele vai correndo contar para o pessoal do parque, que dessa vez se encontram todos organizados, dividindo tarefas. Fantasmão demonstrou ser um grande líder, fazendo inclusive com que Mordecai e Rigby trabalhassem e cooperassem juntos. Ninguém se importa mais com o fato de Benson ter errado ou não, mas Benson insiste em mostrar a redoma dentro da redoma. Chegando lá, essa redoma camuflada tinha sumido, assim como a credibilidade de Benson. O chefe, porém, não se dá por vencido. Foge de perto de seus amigos e começa uma investigação mais criteriosa, que leva dias, estudando cada passo dos cientistas que ele havia avistado, vendo padrões e desenvolvendo estratégias para se infiltrar. Após muito estudo, Benson consegue se infiltrar e descobre diversas pesquisas que estavam sendo feitas com os integrantes do parque. Vemos até alguns spoilers do parque voando. Também é a primeira vez que vemos Pam. No meio da investigação dentro da base, Dr. Redoma, líder das pesquisas, confronta Benson. Confirma que alterou a data do e-mail. Com medo de Benson contar o que sabia, eles dopam a máquina de chicletes e tentam iludir ele com personagens bizarros se passando pelo povo de Apenas um Show. Benson acaba descobrindo que tudo era uma farsa e finge estar caindo nessa armadilha do Sr. Redoma, ganhando a confiança deles para poder fugir.
No parque, vemos que os integrantes conseguiram construir uma estrutura sustentável, com todos trabalhando e ajudando. Temos estufas e rede de irrigação. Mordecai e Rigby chamam um fantasmão de chefe, Pirulito, que estava fazendo o trabalho braçal, coisa que eu particularmente não lembro de ter visto ele fazer, afinal, ele é filho do dono. Mostrou que apenas com um mês de trabalho ele fica muito forte. Já um prelúdio da última temporada, onde vemos que Pirulito, com treinamento, vira uma entidade capaz de destruir planetas com os punhos. Mas todos ainda estavam à procura de Benson e saíam rotineiramente à procura do chefe. Eles encontram um Benson impostor e ficam surpresos. Não muito tempo depois, o Benson real aparece, fala o que está acontecendo e dessa vez todos acreditam. Eles, agora cientes que existem mistérios muito maiores, tentam fugir da Redoma e do próprio Dr. Redoma, que tenta impedi-los de todas as formas, com perseguição, mudança climática, dardos com sonífero, mas a maestria de Benson permite que todos escapem. Mallard, em um tanque do lado de fora do parque, aplaude a fuga de todos. Benson vai confrontá-lo e o velho dá respostas evasivas, mas todos acabam acreditando que ele fez isso só por ser um velho rico e excêntrico que queria mais dinheiro. O especial acaba, a Redoma vai embora e pensamos ser um episódio aleatório, como muitos outros. Mas não é isso que acontece. 25 episódios mais tarde, o episódio intitulado O Botão traz a Redoma de volta. Agora quem comanda as pesquisas é o Dr. Langer. Ele tranquiliza todos, dizendo que dessa vez eles não estão presos lá, e a estrutura tinha uma porta de garagem. Aquela seria a fase 2, e tudo o que tinham que fazer era garantir que um botão instalado no meio do parque não fosse pressionado. Benson divide turnos para vigiar o botão e garantir que ninguém apertasse. Com o tempo, os integrantes vão ficando revoltados por ter que cuidar daquilo e pensam ser desnecessário. Eles pedem que isso acabe. Musculoso acaba tendo um surto e quase aperta o botão. Benson vai falar com Mallard para que aquela tarefa acabe. Mallard diz ser tudo um teste e sugere que Benson aperte. Enquanto isso, os demais integrantes veem que tudo o que eles fazem é estudado e anotado pelos cientistas. Eles conseguem capturar um cientista e fazê-lo falar sobre quais eram os objetivos daquilo tudo. Ele, após ser ameaçado por uma camiseta suada do Musculoso, acaba dizendo que aquilo tudo é um teste para ver se Benson conseguiria fazer com que o botão não fosse apertado. Levando em conta as características dos integrantes do parque, enquanto todos estavam lá falando com o cientista, o botão estava no meio do parque, desprotegido, com qualquer um podendo apertar. Se fosse apertado, a gerência do parque passaria a ser de Dr. Langer, o que o cientista diz ser uma troca ruim, muito ruim. Todos vão correndo para garantir que o botão não fosse apertado. Chegando lá, se deparam com Benson, prestes a apertar. O pessoal tenta alertar, dizendo para ele não fazer isso e contam as consequências, mas ele acaba ficando confuso e não sabendo mais no que acreditar. Ele acaba indo para uma viagem espiritual, onde vemos ele solto no espaço e temos easter eggs do parque em uma nave e depois assumindo o formato da cabeça do Pirulito. Devo confessar que quando vi isso pela primeira vez, achei bem bizarro e aleatório, mas agora reassistindo faz todo sentido. Benson volta à consciência e decide não apertar o botão. Dr. Langer aparece e os parabeniza, dizendo que passaram no teste. Dá bip para todos os integrantes do parque, que caso tocassem deveriam ir ao parque imediatamente. Benson, porém, não recebe esse bip. Ele acaba tendo que vestir um fax gigante por todo o canto. Ainda temos alguns episódios aleatórios se passando dentro da Redoma, como o Mago Marvolo e os sanduíches Vips, com menos interação com a Redoma, mas temos episódios com mais interações, como por exemplo o episódio da camiseta favorita de Musculoso, onde Mordecai, Rigby e Fantasmão precisam da tecnologia da Redoma para reconstituir a camisa preferida de Musculoso, que foi arremessada no triturador. Temos 2 episódios onde vemos Langer observando a preparação dos membros do parque. Em um deles, Benson tem que impedir Mordecai e Rigby de irem a uma entrevista do Mercury Hit. Em um primeiro momento, Langer diz que se Benson não conseguir isso, ele seria demitido. Obviamente, Mordecai e Rigby vão à entrevista. Langer começa a brigar com Benson, que até então estava apenas acatando ordens, mas Benson se revolta e diz que quem manda no parque é ele. Após Benson sair com Mordecai e Rigby daquele lugar, Langer apenas avisa que eles estavam prontos.
Ou seja, era só um teste para que Benson defendesse seu time e se impusesse sobre coisas que ele não compreendia. O outro episódio é quando Rigby acidentalmente derruba as chaves do carro de Benson dentro da base dos cientistas. Eles pedem ajuda, porém a chave caiu na sala de Langer e os cientistas têm medo de pegar lá. Porém, em troca de pizzas, Mordecai e Rigby conseguem fazer com que os cientistas os orientem para pegar a chave. Vemos que após conseguirem as chaves, Langer sorri e diz que estão prontos. No especial de final de temporada, com a formatura de Rigby, o bip toca. Todos têm que ir correndo para o parque. O fax de Benson manda mensagem: apertem o botão. Dessa vez, todos juntos fazem isso. A redoma se fecha por completo. Todos tentam escapar, quebrar a redoma, cavar buracos, porém, tudo em vão. O chão começa a tremer, vemos ele rachando e o parque subindo. O parque começa a decolar. Vemos diversos personagens reagindo ao parque subindo ao espaço, até que a trilha muda. Vemos todos os personagens perdidos e confusos, assim como nós estávamos também. Aileen sai da casa com um soufflé na mão e diz ser uma surpresa para Rigby, porém, ao olhar para o céu, nota que estão no espaço, e a surpresa estava ainda maior. O final dessa temporada foi envolto de mistérios, assim como todo o arco da redoma. Se considerarmos esta temporada isolada, tínhamos muito poucas respostas. Alguns easter eggs e tínhamos também um pirulito mostrando um poder diferente, mas não sabíamos nada do que estava por vir. É interessante pensar que os cientistas estavam observando a evolução de todos os personagens. E mesmo após Langer dizer que estavam prontos, o bip só tocou após Rigby se formar no ensino médio. Ou seja, eles realmente não tinham um plano maligno como nós esperávamos na época. Os métodos, porém, foram pouco convencionais, mas prepararam e uniram o time antes do grande finale. E você, como foi sua experiência assistindo aos episódios da Redoma? Deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like também, ele é muito importante para que eu continue produzindo vídeos para você. Se inscreve no canal, assim você sempre poderá acompanhar os meus conteúdos. Aqui sempre trago novos vídeos sobre filmes, séries, desenhos, animes, teorias e curiosidades. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado e até a próxima.